Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui falar novamente sobre o eclipse do dia 17 de setembro, agora de 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E aqui no meu canal, há dias atrás, eu já falei sobre esse eclipse do dia 17 de setembro, sobre essa lua cheia, esse eclipse lunar parcial, que é esse embate aí entre o Sol em Virgem e a Lua em Peixes. E o foco desse vídeo de hoje, então, é falar sobre os 4 signos mais impactados. Então, depois que você observar e ver esse vídeo aqui, por gentileza, vá, dê uma olhada nesse outro vídeo que falei de um aspecto mais amplo, né, do que ativam, né, de energias, de fato, nesse momento de eclipse lunar. O foco desse vídeo, então, vamos direto ao assunto, vamos falar sobre os 4 signos mais afetados. E, claro, se você tem algum aspecto importante num desses signos também, por exemplo, um ascendente, uma lua, Mercúrio, Vênus, um desses 4 signos, vale a pena também a reflexão. Não somente para as pessoas que são desses 4 signos. Então, os 4 signos são Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o que esse eclipse ele ativa, lembrando, como já falei nesse vídeo de alguns dias atrás, o eclipse ele é um momento, claro, bastante especial, porque é um alinhamento muito, vamos colocar assim, quase que perfeito entre os astros. Nesse caso não será perfeito esse eclipse, porque será parcial, mas justamente ele ativa energias que muitas vezes já começam dias e semanas antes e vão aí reverberando, né, durante semanas e alguns meses, inclusive. Às vezes 3, 4, 5, 6 meses de reflexões, de acontecimentos que vão pedindo aí esse despertar interno. E dentro desses 4 signos, principalmente quem nasceu entre 12 de setembro e 22 de setembro, ativa mais forte esse eclipse do dia 17 de setembro. Então quem nasceu entre o dia 12 e o dia 22 de setembro, já pega ali o finalzinho de Virgem e pega já o início de Libra. Quem nasceu, no caso de Peixes aqui, entre os dias 10 de março e 20 de março, também tem aí uma reverberação um pouquinho mais forte esse eclipse. No caso de Geminianos, que nasceram ali entre o dia 11 de junho e 21 de junho, já pega também ali quase o início de Câncer. E os Sagitarianos, que nasceram entre 11 de dezembro e 21 de dezembro. Também ele já se aproximando do próximo signo, que são os Capricornianos. Vamos lá, então. A primeira parte eu vou falar então sobre isso, o que cada um desses 4 signos tem que refletir, tem que revisar, o que pode ser ativado. E aí, claro, eu vou te fazer de novo um apanhado geral aqui depois, né, de falar desses 4 signos, um apanhado geral, digamos assim, das características desse eclipse. E depois nós vamos ter mais um em outubro, que será um eclipse solar, mas isso eu vou falar em um outro momento. Vamos lá então. No caso dos virginianos, a principal reflexão, o principal foco é onde eu estou colocando a minha identidade. Eu estou colocando a minha identidade em coisas, em uma posição social, no meu patrimônio, em elementos que estão fora da minha essência espiritual? Ou realmente eu estou colocando a minha identidade em algum elemento que possa ser um pouco mais transcendente? Essa talvez seja a grande chave para os virginianos. Perceber se eu não estou colocando, então, a minha identidade em elementos que começam e que vão terminar. Então é momento para os virginianos, nesse eclipse, de refletir sobre isso. E também de perceber o quanto que há ainda de polaridades internas, brigas internas, e que, de fato, podem muitas vezes se manifestar, por exemplo, numa ansiedade no cotidiano, numa angústia, numa preocupação, e até mesmo em somatizações de questões, né, de doenças físicas, por exemplo, de sintomas físicos. Isso é muito importante para os virginianos, então, nessa ativação desse eclipse, perceber o quanto que do inconsciente, muitas vezes, lá da criança interior, da gestação, o quanto que isso está se manifestando em sintomas no meu corpo. Às vezes em doenças, em dores, alergias, algum estiramento, enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo no corpo, perceber que isso pode ser um símbolo de algo mais sutil.
Então essa é a principal ativação nesse eclipse, no caso, para os virginianos. Já no caso dos piscianos, a principal ativação é a seguinte: olhar para o passado. Esse é o principal ponto. Perceber o quanto que o meu passado me prende, o quanto que o meu passado, ao invés de funcionar como um trampolim, está funcionando como uma âncora. Então perceber o quanto que de experiências do passado, apegos, coisas que já aconteceram e que obviamente muitas vezes o que mais nos atrapalha são as situações desagradáveis do passado. Então perceber isso, perceber o quanto que ainda há de amarras lá do passado, dessa projeção da minha consciência, da minha mente e que pode estar muito identificada com o que já aconteceu. Outro ponto muito importante também para essas semanas que antecedem, para os piscianos, né? E para as semanas e meses subsequentes, que é perceber e observar a instabilidade emocional. Perceber de onde vem essa instabilidade emocional. Será que eu estou, digamos assim, me colocando num papel de vítima? Ou será que eu ainda não estou conseguindo lidar com desejos mal canalizados dentro da minha natureza humana? Será que eu não estou conseguindo canalizar bem os meus instintos? Então é isso, é muito importante gerar um equilíbrio, principalmente nessa dimensão emocional. E para os piscianos também, e claro, o que eu estou falando aqui vale também para quem tem ascendente em peixes, né, Mercúrio em peixes, enfim. No caso de Virgem também valeria a mesma questão. Mas aqui vale principalmente para quem tem o signo, né, signo solar peixes. Também perceber o quanto que o que vem de fora me interfere na minha vida interior. O quanto que eu estou deixando entrar de elementos que não fazem parte, não competem a mim, isso não é da minha natureza espiritual. Mas eu estou deixando por falta de atenção, por falta de observação, eu estou deixando entrar literalmente como uma esponja. Eu estou deixando entrar forças e energias que não são da minha real natureza humana, da minha natureza divina. Então, muito importante também para os piscianos nesse período aqui, nessa ativação desse eclipse lunar, perceber o quanto que se está se colocando num papel de vítima. Porque, como eu já devo ter comentado aqui mais de uma vez no meu canal, e isso vale para todos nós, não importa se nós temos o signo solar em peixes ou se nós temos outros aspectos em peixes, ou até se nós não temos nada, né, em peixes no nosso mapa. Nunca podemos perdoar nada nem ninguém se nós não sairmos de um papel de vitimização. Se nós acharmos que o que aconteceu conosco, né, foi algo assim por acaso e que nós somos vítimas do destino. Não. Primeiro nós temos que sair desse papel. E algo muito importante também para fechar essa parte dos piscianos, observar muito bem as ilusões que a mente cria. Observar o quanto que de fantasias ainda existem, coisas que não existem de fato, são só projeções dos desejos, do medo, da mente, ou até projeções às vezes de mentalidades que foram adquiridas lá no passado, com a família, com a criança interior, com situações que estavam no passado. E no caso dos geminianos, a principal lição é a seguinte: compreender o funcionamento da ferramenta mental. Ah, mas isso é para todos nós? Claro, mas esse eclipse ativa muito essa ideia para os geminianos de realmente compreender como que funciona a mente. Ela tem um aspecto inferior? Ela tem um superior? Onde que eu devo vibrar? Eu devo vibrar na separatividade da minha mente inferior, nas dúvidas que ela gera, na racionalidade excessiva que ela gera, ou eu tenho que me conectar com algo mais superior, ou seja, a minha intuição, aquela voz interior que sabe as coisas. Então a grande chave para os geminianos é perceber isso, perceber a polaridade interna. E quando nós pegamos a nossa polaridade interna e nós geramos uma unidade, nós vamos conseguir lidar com todas as diferenças que estão fora de nós. Então, para os geminianos, né, principalmente nesse período aqui dessa ativação, compreender como que funciona o campo mental, perceber o quanto que somos pensados, ou perceber o quanto que nós temos de fato ideias e pensamentos que venham de nós mesmos, que venham da nossa própria alma. Então, a grande chave para os geminianos é isso, é confiar mais numa mente superior, numa mente, num aspecto da mente que consegue observar as coisas de um patamar acima e que não fica se misturando muito
nas formas aqui desse jogo do plano da matéria. Então isso é bem importante para os geminianos com essa ativação. E no caso dos sagitarianos, perceber o quanto se está assim desejando e querendo convencer os outros das próprias opiniões. Então isso vale, claro, para os sagitarianos, mas quem tem ascendente Sagitário, Lua em Sagitário, Mercúrio, Vênus, Marte, enfim, vale também essa reflexão. O quanto que eu estou querendo convencer os outros, o quanto que eu estou querendo colocar na mente dos outros as minhas próprias opiniões, a minha visão das coisas, como se a minha visão fosse a melhor do cosmos e dos multiversos. Não. Cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem um óculos e cada um de nós tem esse óculos de cores diferentes. Por quê? Porque conforme seja a estrutura da nossa mente, do nosso coração, do nosso processo psicológico, assim vai ser a visão da vida. Então, muita atenção e reflexão e revisão para os sagitarianos. O quanto que eu acho que o meu caminho é o caminho. O quanto que eu acho que o meu método e o que eu faço é o melhor que existe. Isso, de uma certa forma, é um dos principais tipos de preconceito, talvez o principal. Existem N tipos hoje em dia, né? Por cor de pele, preferências políticas, religiosas, etc, etc, etc. Mas esse tipo de preconceito espiritual, digamos assim, talvez seja o pior. Ou seja, eu sou de um caminho X, eu estou salvo, eu sei as coisas, quem não participa desse meu caminho não sabe nada, está perdido e não está compreendendo o que é a verdade, não está compreendendo o que é o espiritual. Esse talvez seja o pior tipo. Então, evitar isso. E, de novo, isso vale só para os sagitarianos? Não. Isso vale, obviamente, para todos os signos. Mas, em especial, essa reflexão para sagitarianos e quem tenha também no seu mapa, de uma certa forma, uma energia forte aí desse signo. Então aqui são os 4 signos que mais são ativados, né, nesse eclipse. Lembrando, é um eclipse que vai durar cerca de 4 horas ali, vai começar por volta das 21h30, vai até a madrugada, então entra no final do dia 17 de setembro, vai até o início da noite do dia 18. As reverberações, como eu já falei, né, podem levar aí cerca de 3, 4, 5, 6 meses de muita mudança, de muita transformação, de muita reflexão. E sempre lembrando, né, os eclipses não quer dizer que eles sejam os culpados pelas coisas que acontecem aqui conosco ou com a humanidade. Simplesmente os astros e as suas posições ativam o que nós mesmos plantamos. Os astros, a posição deles, o movimento deles, as leis da natureza só se valem dessas posições. Então esse eclipse, ele é uma lua cheia, né, que acontece de um sol em Virgem a 25 graus, uma lua em Peixes a 25 graus também. Então é importante dar uma olhada também, para quem entende um pouquinho de astrologia e conhece o seu próprio mapa, dar uma olhadinha ali em que casa, né, e que aspectos tem ali por volta dos 25 graus de Peixes e também de Virgem. Mas sempre lembrando que uma análise mais detalhada, mais profunda do que realmente esse eclipse vai gerar em nossa vida, aí tem que olhar, de uma certa forma também, não só desse posicionamento, mas por uma revolução solar, enfim, que é um trabalho dentro da astrologia, que eu também trabalho há vários anos, e que aí a gente consegue ver também, especificamente para a pessoa, o que realmente a posição dos astros está pedindo. Então é isso. Lembrando que também esse eclipse, né, fazendo um breve resumo aqui do que falei naquele outro vídeo que ficou mais completo, que soltei aqui no meu canal já faz alguns dias, sobre esse eclipse. Esse dia ele é muito especial porque além de ter um eclipse, além de ter uma lua cheia, nós vamos ter ali um grande trígono em elemento terra. Então Plutão vai estar ali em Capricórnio, o Sol vai estar em Virgem, Urano vai estar em Touro. Então é uma ativação também de muita praticidade, né? de realmente não só termos ideias, mas de que realmente a gente possa trazer aqui para esse campo mais sensorial, mais material. Que por mais que a gente saiba, é um mundo ilusório, é um mundo de Maia, ok, mas se nós não sabemos nem lidar com esse plano aqui, como é que a gente vai lidar com planos mais superiores de realidade?
Então esse plano aqui, se nós estamos aqui, ele é necessário, a gente vai ter que aprender a viver as provas desse plano, as provas de convivência, as provas profissionais, a relação com o dinheiro, com bens materiais, enfim, faz parte da experiência humana. Senão não estaríamos aqui, estaríamos já em outro plano. Então se nós estamos aqui é porque, querendo ou não, a natureza com as suas leis deseja isso, por algum motivo. E claro, o motivo, como dizem todos os grandes mestres da humanidade, é fazer com que a gente evolua, que a nossa consciência desperte cada vez mais para realidades cada vez maiores. Então é isso. Repetindo, dê uma olhada lá naquele outro vídeo que já fiz sobre esse assunto, sobre o eclipse do dia 17. Ali também eu falei um pouco mais sobre essa ativação. Se você gostou, como sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo, caso fez sentido para você. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês e não tenham medo dos eclipses. São momentos aí, claro, especiais, fortes, mas que tudo na natureza está aí para nos ajudar no processo de evolução. Um fraterno abraço a todos vocês.